Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vamos Automatizar. Eu sou o Cláudio Balbino e nesse vídeo vou ensinar como criar um chatbot para Telegram com a Gemini, a inteligência artificial do Google, que oferece um plano free bem generoso, utilizando a ferramenta de automação ActivePeace. Se você ainda não conhece o ActivePeace, que é uma ferramenta de automação open source e também oferece uma versão SaaS com plano gratuito, estou deixando na descrição o link para a playlist dessa ferramenta. Você curte esse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito aqui no canal? Aproveite e já se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa aí o seu joinha, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos automatizar? Bom, então no seu dashboard do ActivePieces, depois que você logou, você vai cair aqui no seu dashboard e vai criar um novo fluxo. Tá? Então vai clicar aqui em New Flow. Vou selecionar aqui para criar um em branco, né? Selecionar aqui o trigger, vou digitar então Telegram Bot. E aqui, para a gente criar então o nosso trigger, a gente vai precisar criar uma credencial, vai ter que criar um bot lá no Telegram. E para isso nós vamos utilizar o Botfather. Bom, eu vou abrir aqui então o Telegram. Tá? Você vai buscar aqui, ó, vai digitar na busca Botfather. Tá? Então você vai, que tem esse símbolo aqui de verificação. Tá? Você vai selecionar ele vai abrir essa tela, vai clicar aqui em começar. Ele vai trazer aqui várias informações. Eu vou clicar aqui ó, em New Bot. Aí ele pede para eu dar um nome para o meu bot. Eu vou dar um nome aqui, tá? Vai ser o VAYT, né, do YouTube. Ok? E agora ele pede para eu dar um nome para o meu bot. Importante, tá? Ele tem que ter o bot aqui no final, né? Então ele tem que estar escrito assim dessa forma, né? Ele dá algum exemplo aqui, ó, Tetris Bot ou Tetris underline bot. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu VAYT bot, tá? Da maneira que está aqui, ó. Então ele vai criar um bot, ele já criou. Então eu vou clicar aqui sobre esse token, né, esse conjunto aqui de caracteres. Clicando aqui, ele já copiou. Né? Então essa informação nós vamos utilizar lá no ActivePieces para criar a nossa credencial do nosso bot. Então eu vou selecionar aqui ó, o trigger New Message. Vou criar aqui ó, uma nova conexão, New Connection. Vou dar o nome aqui, ó, também YT aqui no YouTube. Vou colar aqui o meu token e vou clicar em Save. Então, com isso, o meu bot, né, já está aqui conectado na ferramenta de automação ActivePieces. Bom, então agora, o que eu vou fazer? Né? Vou fazer um teste. Vou clicar aqui em Test Trigger, aqui embaixo, né? Test Trigger. E vou voltar aqui no meu Telegram. Vou selecionar aqui ó, a URL né, do meu chatbot, né? Que é o VAYT bot. Seleciono ele aqui. Vou clicar em começar. Ok? Volto para o meu ActivePieces, ele já iniciou, né? Então ele já mapeou aqui as informações, né? Já tem as informações aqui mapeadas. Tá? Então a primeira etapa já está ok, né? Minha conexão com o meu chatbot do Telegram já está feita, já está funcionando. Agora eu vou adicionar aqui o bloco da Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Vou selecionar aqui o Google Gemini, vou abrir aqui o bloco, né? E vou selecionar aqui em Action, né? Em ações, eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, o Chat Gemini. Vou aqui também criar uma nova conexão, tá? E eu vou dar um nome aqui também de WT, e eu preciso, então, da minha chave de API. Como que eu vou fazer isso, né? Então eu vou abrir lá o site da Gemini, né, que é ai.google.dev. Vou clicar nesse botão azul aqui para eu pegar então a minha chave de API. Clicando nela, ele vai abrir o site aqui do Google AI Studio. Tá? Vou deixar na descrição o link para o site aqui do Google AI Studio, que é o makersuite.google.com.
E aqui você vai pegar então a sua chave de API. Vai clicar aqui nesse botão aqui cinza, Get API Key. Vou clicar aqui, vou usar uma nova chave, tá? Vou clicar aqui em Create API Key. Ele pede aqui então para eu selecionar aqui o meu projeto, né? Eu vou selecionar esse mesmo projeto onde eu criei já a minha primeira chave, tá? Que é no Google Cloud. E vou clicar aqui em Create API Key, em projeto existente. Então ele vai gerar uma nova chave e nós vamos adicionar essa chave, né? Vou copiar aqui, ó, e vou adicionar lá no Active Pieces. Então venho aqui e dou um save. Né? Com isso, então, nós já temos também a nossa conexão com o chat da Gemini. A gente vai estar usando aqui esse modelo, né? O Gemini Pro. Aqui o prompt, né, é a mensagem. Né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que selecionar a mensagem que nós vamos receber lá no trigger do Telegram. Né? Então, seleciono aqui ao lado, na setinha. Aí eu venho aqui em Message, Chat. Aí eu tenho que buscar aqui, ó, selecionar, ó, o texto, né? Foi o primeiro que veio para cá, né? Que é o Start, né? Então eu vou clicar aqui, ó, em Insert. Então ele já selecionou aqui. Aqui na chave de memória, eu vou colocar aqui como 5, tá? Que é a chave de memória que ele vai utilizar, tá? Então aqui, ó, eu posso já testar ele, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu vou mandar uma pergunta qualquer aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em teste flow e vou fazer uma pergunta aqui, né? Qual a capital do estado de São Paulo? Vou mandar aqui um enviar. Volto lá para o meu ActivePiece e ele já deve processar aqui a minha pergunta, né? Ele já processou, né? Então já tenho aqui selecionando ela, né? Eu já tenho aqui a minha pergunta, tá? Então aqui ele já está funcionando. Então ele trouxe aqui, ó, ele já trouxe aqui a resposta, né? Ó, claro. Aí ele já traz aqui a informação que eu solicitei. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso devolver isso lá pro Telegram. Então clico aqui, seleciono aqui, ó, Telegram. Vou selecionar aqui essa peça Telegram Bot. Ação vai ser uma mensagem de texto. Vou selecionar aqui o meu bot do Telegram, YT, né, do YouTube. Preciso selecionar aqui o chat ID. Qual é, né? Então vem aqui, message, chat. Aqui, ó, seleciono, ó, ID, o ID do chat, tá? Então estou buscando aonde? Estou buscando aqui na primeira peça, né, que é do new message. Então vou clicar aqui em Insert. Eu já tenho então aqui, ó, o chat ID, né, para onde vai ser retornado então a resposta da pergunta. E em Message eu vou selecionar o que aqui, né? Eu vou selecionar a resposta da Gemini. Então vou selecionar aqui. Bom, aqui primeiro eu preciso testar ela, tá? Eu vou dar um teste aqui, ó. Vamos ver para ela responder, né? Bom, agora sim eu mapeei aqui a resposta e aqui vou voltar aqui para o Send Test Message. E aí eu vou mapear aqui, ó, em Chat Gemini. Vou selecionar aqui, ó, Candidates, Candidate 0, Content, né, que é o conteúdo, Pares 0, e aqui, ó, seleciono o texto, né, que é a resposta, tá? Então, se eu clicar aqui em Teste Step, ele deve retornar, então, a resposta lá para o meu chat do Telegram. Então, eu volto para cá, para o meu Telegram. E agora eu vou fazer uma pergunta, né, para executar ela por completo. Mas antes, eu preciso publicar, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em Publish. Né, vou publicar, então, o meu flow. Ok? E agora sim, eu volto aqui para o meu Telegram. E vou fazer uma nova pergunta. Vamos ver. Vou copiar aqui a mesma, tá?
para teste. Quero o texto selecionado, vou colar e vou enviar. Vou voltar aqui para o Active Pieces, né? Ver o que aconteceu aqui. Se aconteceu alguma coisa de errado por aqui, tá? A primeira coisa aqui que eu preciso fazer é, quando eu selecionar aqui, ó, esse formato, tá, pessoal? Eu preciso marcar aqui, ó, o formato tem que ser HTML, tá? Você vê que quando você utiliza ali o Markdown, ele está dando um erro. Deixa eu voltar aqui no primeiro. Bom, esse aqui ele não tem o formato, né? Mas aqui tem o formato, então aqui no final, tá? Tem que marcar o formato HTML. Tá? Então já marquei. Vou publicar ele novamente. Vou fechar ele aqui. Deixa eu ver se tá correto agora, né? Aqui o texto, minha conexão, tudo ok. Publicado. Eu vou então fazer uma nova pergunta. Vou digitar mesmo aqui, né? Se ele vai. Mas se ele retorna agora, né? Porque ele estava dando um erro ali, provavelmente é por conta do formato da mensagem, tá? O formato ali que eu estava utilizando Markdown, então ele está dando um erro, né? Então o HTML nos testes que eu já fiz, ele está funcionando. E aí tá vendo? A capital do estado de São Paulo é São Paulo. Então tá funcionando. Bom, agora, né, resolvido esse pequeno problema, eu vou abrir aqui um documento onde tem algumas informações que eu vou então configurar, né, ajustar o meu bot, tá? Algumas coisas que são importantes, tá, pessoal? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu Active Piece. Aqui no bloco da Gemini, eu vou, aqui no prompt, eu vou adicionar aqui algumas informações complementares ao meu prompt, tá? Então eu já deixei pronto aqui no documento, no Docs, tá? Eu tenho um prompt aqui, tá? Onde eu digo para ele o que ele é, como é que ele deve responder, tá? Ou não responder, né? Então eu coloquei aqui, ó. Você é um especialista em nutrição e vida saudável. A ideia aqui é gerar um bot para a área de nutrição e responde somente sobre esses temas no idioma português do Brasil e com formatação HTML, né, que é aquilo que eu coloquei ali. Né? Se você está com Markdown, ele dá um erro, né? Ele não tá ok. Tá? Inclua emojis, né, em suas respostas e utilize uma linguagem simples e sem termos técnicos. Para respostas com subitens, utilize números. Digite os títulos, subtítulos e palavras-chave em negrito, deixando o texto que deve estar em negrito entre B, né? E barra B, que é a formatação aqui para HTML. Tá? Então vou copiar isso daqui e voltar aqui para o meu Active Piece. Vou vir aqui ao final no prompt, tá? Vou dar um ponto aqui e vou colar. Então, ó, complementei então o meu prompt, tá? Vou dar um publish aqui. E agora é o seguinte, né? Observe que eu deixei aqui o meu bot meio que aberto, né? Mas tem uma maneira, né, que a gente pode personalizar a primeira resposta, né, para o bot se apresentar, né? Que é nesse caso aqui, né? Ó, eu dei o um nome aqui para o meu bot, né? Olá, sou o NutriBot, especialista em nutrição e vida saudável. Como posso ajudar hoje em sua jornada rumo a uma vida mais saudável? Então vou copiar esse texto aqui, tá, pessoal? Eu não sou especialista na área, que é um exemplo didático apenas, tá? Mas você pode estar aplicando isso para várias áreas, tá? Aí que você seja especialista, né? Que é até melhor que você tenha uma condição, uma capacidade, né, mais adequada de estar avaliando as respostas do seu bot, né, à medida que você precisa estar treinando ele, né, fazendo perguntas, né, e ajustando, né, o seu prompt, tá? Para ele ir dando respostas mais adequadas de acordo aí com o seu tema. Tá? No nosso caso aqui é de nutrição e vida saudável. Então eu vou copiar isso daqui, ó. Eu copiei e volto aqui para o meu Active Piece. E aí então eu quero que quando o usuário entrar, né, ou seja, o primeiro acesso, né, quando ele dá ali o start, que é a primeira mensagem que ele envia, o barra start, ele se apresente, né? E como que eu faço isso? Então eu preciso aqui, ó, adicionar um if, né? Que aqui no caso é um branch, tá? Então ele vai gerar aqui uma saída. Aqui, ó, eu vou adicionar aqui um nó do Telegram, tá? Também aqui no nó do Telegram, aonde ele vai então vai ser a primeira, vai ser um envio de mensagem. Vou conectar ali do YouTube.
Chat ID também é o mesmo processo, né? Vem aqui Message, Chat ID. Então, tem o Chat ID e a mensagem é a mensagem que eu copiei lá no meu documento, né? Que é essa daqui, ó. Lá, sou Nutribot, especialista em nutrição, vida saudável, como posso ajudar hoje? Então, essa aqui vai ser a mensagem aqui de introdução, de apresentação do chatbot, ok? Então, é meu primeiro bloco, né? Aqui, eu preciso configurar aqui o meu if, então vai ser, vou pegar aqui a mensagem, message, chat, seleciono aqui, ó, texto, né? Text. Então, se for, então, se contiver, né, se contém o barra start, ele segue para cá, para verdadeiro, para true, né, que é a mensagem ali de introdução, de apresentação. Tá? E aqui, no false, né, no falso, ou seja, qualquer outra pergunta que não seja, qualquer outra mensagem, né, que não seja start, ele vai seguir aqui para esse rumo aqui, né, para esse caminho. Então, eu vou arrastar para cá o meu bloco da Gemini e também o meu bloco aqui do Send Message. Bom, então aqui ele já está formatado, tá? Então observe, tá, pessoal? Com apenas aqui 5 peças, né? Com 5 peças, você já tem um chatbot montado e pronto, tá? Então eu vou clicar aqui em Publish, publicar, volto aqui no meu Telegram, vou limpar aqui a minha mensagem, tá? Vou apagar aqui o meu chat, vou apagar o chat, vou voltar para ele volta aqui para o meu Botfather, vou selecionar aqui o link, né, do meu chatbot. Antes de clicar aqui em começar, pessoal, importante, tá? Nesse bloco aqui, ó, assim como eu fiz aqui no Send Message, tem que deixar lá o formato, né? Como HTML, tá? Então já está alterado aqui, eu deixei como HTML, tá? Então, se deixar como Markdown, ele não funciona, então deixa como HTML. Volto aqui para o meu Telegram, vou clicar aqui em começar, ele vai então mandar a mensagem de start, onde então ele vai receber ali a mensagem de boas-vindas, né, de apresentação do chatbot. Então tá aí, ó. Lá sou o Nutribot, ele colocou ali em negrito, né, aquele símbolo na B entre sinal de maior e menor e barra B, né, entre sinal de maior e menor também, que é a formatação em negrito no HTML aqui para o Telegram. Então ele sou o Nutribot, especialista em nutrição e vida saudável. Como posso ajudar hoje em sua jornada rumo a uma vida mais saudável? Eu vou fazer algumas perguntas, né? Já deixei aqui algumas perguntas relacionadas aqui ao tema então de nutrição e vida saudável, né? Que está aqui no meu documento de apoio. Inclusive nesse documento, tá? Essas perguntas elas foram geradas pela inteligência artificial, né? Então eu vou pegar aqui, ó, algumas perguntas aqui aleatórias, né? Como posso adaptar minha dieta a uma alimentação vegetariana barra vegana? Vamos ver o que ele vai dizer, né? Colar aqui. E aqui, né, pessoal, é importante destacar, ressaltar que você pode estar utilizando esse tipo de solução para diferentes aí, áreas, né, segmentos, né? Pegando isso aqui como exemplo, né, de nutrição e vida saudável, mas você pode estar utilizando aí para a área onde você é especialista, né? E aí, e sempre avaliando ali as respostas, né? Então tá a resposta, consuma fontes de proteínas, vegetais, aí ele dá aqui, consuma alimentos ricos em ferro, alimentos em cálcio, então ele dá uma série aqui de perguntas, eu vou jogar uma outra pergunta aqui, ó. Essa de baixo também, ó. Quais são os alimentos ricos em proteínas para incluir na dieta para a construção muscular? Vamos ver que ele nos responde, né? Então ele sempre dá perguntas ali mais completas, né, possível, mas você pode, inclusive, ir lá no seu prompt, estar ajustando, né, inclusive esse tipo de informação. Por exemplo, aqui ele veio uma resposta mais objetiva, né? Claro, aqui estão alguns alimentos ricos em proteínas para incluir em uma dieta para construção muscular. E ele colocou sem as instruções, que é uma informação que eu deixei no prompt, tá? Que eu ajustei. E aí ele coloca lá proteínas animais, proteínas vegetais. Espero que essas dicas sejam úteis. Aqui, ó, eu vou
eu vou solicitar a ele que ele não inclua nas respostas essa informação, tá? Então, ó, não inclua em suas respostas o texto. Vamos ver se ele vai gerar uma nova resposta, né? Tem isso, tá? Às vezes você dá alguma instrução, ele repete ali a instrução que você adicionou, tá? Aqui ele já tirou, né? Claro, aqui estão alguns alimentos ricos em proteínas para incluir em sua dieta para construção muscular. Tirou lá sem as instruções, né, que eu tinha colocado. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de coisas que você precisa ir ajustando. Eu vou pegar aqui uma outra pergunta, né? Como posso perder peso de forma saudável e sustentável, né? Isso aqui todo mundo quer saber, né? Inclusive eu. Né? Então vou clicar aqui, vou mandar então uma resposta aqui para a gente finalizar então o vídeo então com essa resposta, tá? Bom, tá aí, ó. Claro, aqui estão algumas dicas de como perder peso de forma saudável e sustentável. Ele coloca ali em itens, né? Alimentação saudável, ele diz ali como dá instruções, atividade física regular, sono adequado, gerenciamento do estresse, paciência e persistência. Espero que essas dicas sejam úteis. Tá, pessoal? Então isso aqui, de novo, né, é um exemplo de um bot que você pode aí criar para, para o Telegram e oferecer aí aos seus clientes, né, aos membros aí do seu grupo, da sua comunidade. Você pode ganhar, inclusive, dinheiro com isso, né? Cobrando, né, limitando, inclusive, quem pode ter acesso ao bot, né? E, obviamente, precisa gerar aí automações com mais elaboradas, né, para ter esse nível de controle, mas é possível, tá bom? Se você tiver interesse, né, quiser aprender, deixa aí nos comentários, tá? Que eu posso estar gravando então um vídeo mostrando um pouco mais como colocar esse tipo de controle aí no seu chatbot aqui do Telegram, utilizando aqui a Gemini, que é a inteligência artificial do Google, que, como eu disse no início do vídeo, ela tem um plano free, bem generoso, tá? Dá uma olhadinha lá nos planos, tá? Bem generoso, né? Eu já fiz a apresentação, já mostrei ela aqui no canal em outro vídeo, tá? Então é muito interessante, você pode estar fazendo testes aí, né, sem ter que pagar, né? Como acontece lá com a API da OpenAI, que você precisa pagar, né? Que você pode ir testando sem custos, né? Isso é bastante interessante. Tá? E as respostas também, elas são boas, né? Avalia aqui, são boas. Nesse caso aqui, do tema que eu escolhi, né? Não sou nenhum especialista na área, mas lendo aqui as respostas, me parece que fazem sentido, né? E é interessante quando você é especialista, você tem uma condição, né, de estar avaliando melhor as respostas do seu chatbot, né? Então, você pode estar avaliando isso também, tá? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele joinha, deixa aí o seu comentário, compartilhe com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Tá? Se você não está inscrito aqui no canal, você está perdendo tempo. Me ajuda aí, isso é importante demais para nós e não custa nada para você. Também se inscreva aí no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.